Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com crianças autistas há mais de 10 anos. Eu estou muito feliz em gravar esse vídeo. Estou respondendo a algumas perguntas e algumas sugestões que algumas pessoas que estão seguindo o meu canal me deram sobre alguns temas. E o tema de hoje é autismo em bebês. Esse tema foi sugerido pela Francisquinha Alves, ela tem um canal no YouTube muito bom, quem puder estar vendo o canal dela, chama O Bom do Alzheimer, É maravilhoso o canal dela. Então ela pediu para que eu falasse sobre autismo em bebês. E eu acho que é um tema bem relevante, eu resolvi pesquisar um pouco e falar para vocês. O autismo, ele pode ser, a criança pode ter autismo desde o seu nascimento, ou os sintomas podem aparecer após os 3 anos de idade. Como que você, pai ou mãe, que tem um bebê e percebe algumas coisas diferentes no seu bebê, pode saber se esses sinais são sinais ou não de autismo? Então eu separei alguns sinais para que você, pai ou mãe, perceba e comece a notar o comportamento do teu filho. Porque eu acredito que a intervenção precoce, os tratamentos precoces vão dar para a criança uma melhor qualidade de vida e um grande desenvolvimento. Então, quanto mais cedo você perceber os sinais e você relatar isso para o médico, para um psiquiatra, é muito melhor para a sua criança, E, infelizmente, no Brasil, os diagnósticos são muito tardios, O que desacelera o processo de tratamento da criança. Então, vou começar falando alguns sinais, que a gente pode perceber no bebê, que ele mostra um desenvolvimento diferente de uma criança neurotípica. Entre os 2 e 3 meses é muito normal, o bebê olhar para a mãe, quando está amamentando. Então, ter essa troca de olhar. A criança com autismo, nessa fase, ela não olha, Ela não olha para a mãe, ela olha para o nada. Então, perceba se seu filho com 2, 3 meses, ele está trocando olhar no momento da amamentação, se ele olha para você, se ele percebe você. Geralmente a criança com autismo não está olhando para nada, está olhando para um vago. Com 6 meses de idade, geralmente as crianças já sorriem. A criança com autismo, ela é uma criança que sorri muito pouco ou quase não sorri, Então, é um motivo de percepção. Com 8 meses, a criança, ela costuma acompanhar o olhar do adulto, onde a mãe vai, onde o pai vai, ela vê o movimento em volta dela, ela percebe, existe uma percepção no cérebro da criança desse movimento. Já a criança com autismo, a mãe se afasta e ela não acompanha a mãe com o olhar, ela não percebe esse afastamento da mãe, que é a figura mais próxima da criança. Um outro sinal é que aos 9 meses, a criança ela costuma balbuciar as primeiras palavras, Você fala com o bebê, as primeiras sílabas, brinca, ba, ma, e a criança, ela tenta falar, ela tenta olhar para o teu rosto, ela tenta balbuciar. Geralmente as crianças com autismo, elas não balbuciam aos 9 meses, A criança com 9 meses, ela está no berço, ela estende o bracinho e quer o colo da mãe. Quando ela percebe que tem um adulto perto do berço e ela quer sair do berço, ela estende o braço. Isso não acontece com a criança que tem autismo, Ela está lá no berço e ela nem percebe que apareceu um adulto, para tirá-la do berço. Aos 10 meses de idade, geralmente, quando a mãe chama uma criança, ela olha. A criança com autismo, você chama e ela não reconhece o próprio nome, não olha. Geralmente, nessa idade, a criança reconhece a voz da mãe. Quando a mãe chama, ela costuma olhar. A criança não costuma olhar, a criança com autismo. Com 1 ano e meio de idade, mais ou menos, a criança, ela começa a tentar falar algumas palavrinhas, Ela tenta pedir, apontar, Quando ela quer algo, ela tenta falar. A criança com autismo, além de não apontar, ela não balbucia nenhuma palavra e não tenta falar nada com 1 ano e meio. E já, com 2 anos, a criança já está elaborando pequenas frasezinhas, tipo, mesmo sem, construindo pequenas frases, Eu quero água, me dá leite, alguma coisa a criança está construindo com 2 anos, Ela está aprendendo a falar não ou sim. A criança com autismo nessa fase, muitas vezes não está nem falando, E uma outra coisa, esses são os sinais dos meses, mas outra coisa que é muito importante os pais perceberem, quais são os comportamentos que diferenciam, Que é muito importante você estar olhando, você como pai, você como mãe está olhando, Se seu filho, ele
muito o abraço, por exemplo. Ele não gosta muito de ser abraçado. Ele é um bebê, é uma criança que não gosta muito do colo. É uma criança que chora muito, tem dificuldades para dormir. Se você perceber que é uma criança que, quando ouve algum barulho, ela chora compulsivamente. E o barulho irrita muito a criança. Começa a perceber se essa criança ela tem resistência à dor, né? Se ela não sente muita dor, se ela não sente muito frio. Percebe algumas coisas. Se você perceber no tocante à audição, se barulhos muito altos, a criança se incomoda, ou se você chama a criança pelo nome e a criança não responde, faça um exame clínico auditivo. É muito importante para tirar todas as suas dúvidas quanto à audição. E se não houver nada, né, comece a desconfiar. Por que eu digo comece a desconfiar? É importante isso, né? Porque muitos pais entram na negação. Não, meu filho é igual a todo mundo, não tem nada. Eu quero dizer, como eu disse no vídeo passado, o autismo é uma bênção que pode ter acontecido na tua vida. Então, quanto mais cedo você diagnosticar, ou procurar, ou buscar por esse diagnóstico, por mais estranho que pareça, por mais dolorido que pareça, essa criança vai avançar muito mais no seu desenvolvimento. Então perceba, você está com seu filho ali quase que 24 horas por dia, quando ele é bebê. Então perceba todos os sinais que ele pode estar dando, né? Se ele não está com um desenvolvimento normal, procure mesmo um neuropediatra, um psiquiatra infantil, fala das suas angústias, diz, meu filho não está falando, ele não está olhando no olho, ele está chorando muito. Geralmente os médicos dizem, calma mãe, calma, ele vai falar. Só que não para por aí. Vasculhe, procure. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Quando a intervenção é precoce, a criança evolui muito. Eu posso dizer isso porque eu tenho autistas, que eu trato aqui. Que eu comecei a tratar com 2 anos e meio e tenho autistas com 18 anos. Então tem todas essas fases, né, de idade. E as crianças autistas pequenininhas, elas aprendem mais rápido, porque elas têm a neuroplasticidade muito molinha, muito fácil de aprender. Então, introduzir ensinamentos dentro de uma terapia é muito melhor quando a intervenção é precoce. Ajuda substancialmente, essa criança vai evoluir muito mais. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Está desconfiando de alguma coisa? Não fica com a pulguinha atrás da orelha, não fica com dúvida, procure o médico. Se aquele médico não te deu segurança, procure outro médico, procure opiniões de pessoas, mas se teu filho não está com desenvolvimento normal, eu aconselho você a buscar o diagnóstico o quanto antes possível, né? Ou mesmo sem o diagnóstico. Percebeu? Entra com uma terapia, uma intervenção precoce, né? Porque independente do diagnóstico, a terapia é muito importante para o desenvolvimento da criança. Tá joia, gente? Essa é a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, assine o meu canal, coloque também a sua sugestão. Se você quer que eu fale de algum tema que você tenha dúvida, coloca aqui nos comentários. Olha, Márcia, essa dica foi muito boa, eu gostaria que você tratasse desse tema. Como esse tema foi um tema pedido, eu tratei aqui no meu canal. Semana que vem também vou tratar de um outro tema, que é autismo em adultos, que já foi pedido aqui, adultos e adolescentes. Eu vou estar trazendo aqui, né, muita novidade a respeito disso, né, muita coisa interessante, e eu convido você a esperar o vídeo da semana que vem. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, gratidão imensa pela sua vida, Deus abençoe você e até semana que vem no próximo vídeo.